As festas de final de ano deixam o ritmo mais desacelerado na agenda do Executivo, do Judiciário e do Legislativo, principalmente nas casas parlamentares. Com o recesso de final de ano, os deputados estaduais e federais, os senadores, os vereadores da maioria das cidades brasileiras já estão também em ritmo de Natal. Hoje eu vou puxar o jornalista Beto Almeida para conversar um pouco, Beto Almeida, sobre o que nós tivemos ao longo de 2019 e também sobre a agenda política que se avizinha. Temos aí essa agenda com o recesso parlamentar e todo mundo, Beto Almeida, principalmente na Câmara, no Senado e na Assembleia Legislativa, quer respirar um pouco de energia fora da atividade parlamentar para recomeçar a agenda de 2020 com olhos voltados às eleições de 2020, escolha de prefeitos e vereadores. Bom dia, Beto. Bom dia, Luzenor. Mais uma vez, bom dia aos nossos ouvintes. Olha só, Luzenor, se a gente fizer um balanço, já que nós, como você disse, o ano desacelerando, hoje a gente já aí na véspera de Natal, e o ano político, tanto trabalhando aqui na capital, Prefeitura de Fortaleza, como também na Assembleia Legislativa, Governo do Estado, a gente pode perguntar o seguinte: o que foi, na minha avaliação, o ano de 2019 para o governador Camilo Santana, na relação dele, por exemplo, com o Poder Legislativo, com os deputados estaduais? Luzenor, eu diria para você o seguinte: de todo esse período, o governador Camilo Santana encerra 2019 cheio de coisas boas para capitalizar, para fazer aquele velho balanço que se faz no fim de ano. E não é só porque ele mantém uma base avassaladora que lhe dá tranquilidade, que lhe dá segurança para aprovar, inclusive, projetos que têm repercussão, que têm seu lado negativo, que têm suas polêmicas. Isso é o que é esperado, por exemplo, por qualquer político. Imagine você ter uma casa legislativa que você possa contar com a maioria dela. Eu não diria que é só para matar o debate, não. Eu diria que é para dar tranquilidade mesmo na aprovação de matérias que têm o seu grau de impopularidade, mas que são necessárias. E aí, você pode me dizer o seguinte: e aí, Beto, vamos citar um desses exemplos, Luzenor? Temos vários exemplos. Lá atrás mesmo, quando o governador precisou, por exemplo, aprovar, Luzenor, as mudanças no sistema de previdência social do estado do Ceará, o governador enfrentou sim algumas resistências, mas nada que pudesse abalar a determinação que ele tinha traçado administrativamente para garantir o que era necessário ser feito na questão, por exemplo, das mudanças na Previdência. Tá aí. E o que mais, Luzenor? 2019, Luzenor, se você for olhar, o governador Camilo Santana acabou, de certo modo, melhorando a situação do estado em relação a uma seca que ele já enfrentava há muito tempo. Isso passou por um trabalho necessário, inclusive de apoio na Assembleia Legislativa, de apoio do governo federal. Você pode dizer para mim o seguinte: mas Beto, essa relação na Assembleia independia ou não da seca, da relação do governador politicamente? Não. Porque, na realidade, eu diria que não dependia só do governo estadual e nem da relação dele com a Assembleia. Dependia e depende, inclusive, da relação dele com a bancada federal, que ajudou o governador nisso. Mas a Assembleia, por exemplo, foi importante em vários desses aspectos. Beto Almeida, essa base parlamentar nasceu na eleição de 2018, quando o governador Camilo Santana, reeleito, trouxe para a Assembleia Legislativa pelo menos 39 deputados estaduais dos 46 eleitos. A oposição ficou magra em determinados momentos, o governador pode somar ali 40 deputados integrando a base de apoio parlamentar. Um desses parlamentares, que é de um partido de oposição, no caso o PSDB, que é o deputado Nelinho Freitas, ele é do PSDB, mas sempre entra na soma dos aliados ao governo do estado. E talvez tenha também contribuído para esse clima de harmonia com o Poder Legislativo, não apenas a relação institucional, constitucional, mas também, Beto Almeida, como você bem falou, o governador Camilo Santana conseguiu avançar em determinadas ações, mas ao neutralizar problemas em áreas consideradas problemáticas, com mais dificuldades, como por exemplo
a área da segurança, acabou por esvaziar um pouco do discurso da oposição, que a oposição, em qualquer casa parlamentar, sendo vigilante ao governante, em relação, por exemplo, aos governos estaduais, uma das maiores preocupações é a área de segurança pública. E ao final deste ano, o governador Camilo Santana chega para comemorar uma queda bem expressiva nos índices de violência, no número de homicídios. Hoje ainda nós temos, encerrando 2019, com uma quantidade enorme de assassinatos, mas em relação a anos anteriores, o Ceará avançou. E avançou, Beto Almeida, a partir das medidas iniciais que o governo adotou, janeiro e fevereiro, quando tivemos uma série de ataques na capital, na Grande Fortaleza, no interior do Ceará, atribuídos às facções criminosas. O governo agiu em parceria com o Ministério da Justiça, precisa se fazer esse registro, e estamos chegando ao final de 2019 com índices mais aceitáveis do ponto de vista da segurança pública. Sem dúvida, nessa área aí, Luciano, a impressão que dá é que o governo, em parceria com a União, com o governo federal, meio que conseguiu colocar uma certa ordem na casa. Claro, teve aí uma série de circunstâncias que foram adotadas, inclusive a Secretaria de Administração Penitenciária foi um marco realmente neste trabalho de controle das facções aqui no estado do Ceará. Mas não é só isso não, vamos sair da área da segurança, vamos mesmo para a área da saúde. Luzenor, quantos problemas o governador Camilo Santana não teve que enfrentar em relação, por exemplo, à lotação na rede pública hospitalar e, mais que isso, briga política na sua base parlamentar aqui na Assembleia Legislativa, apesar da maioria, mas as insatisfações em relação aos consórcios municipais. Uma verdadeira, eu diria que foi um verdadeiro levante a questão da insatisfação da base do governador Camilo Santana com os consórcios, 21 consórcios municipais que funcionam no interior do estado. E aí entra um fato, Luzenor, que é a entrada do secretário de saúde, o novo secretário de saúde, que chegou e deu sim uma mexida, deu uma balançada, entrou com esse projeto, com essa plataforma de modernização da saúde. Se você dissesse assim, resolveu tudo? Não. Tanto não resolveu, que mesmo a questão dos consórcios municipais ainda geram alguns abalos na relação de aliados com o governador Camilo Santana. E isso ainda perdura, diga-se de passagem. Beto, quando eu fiz referência à área da segurança pública, eu quis dizer que, por exemplo, com as medidas adotadas no campo, na área do governo do estado para combater ou inibir o crescimento da violência, neutralizou-se um pouco do conteúdo que a oposição recorria para fazer os discursos para bater no governo, não bater por bater, mas cumprindo sim o papel de opositor, que é ser vigilante e denunciar abusos ou a falta de medidas que venham ao encontro da população. Na área da saúde, do mesmo jeito, não temos um mar de rosa, mas pelo menos 2019 o governador Camilo Santana acaba comemorando. Agora eu faço um questionamento, Beto, será que 2020 se repetirá essa mesma base parlamentar do ponto de vista quantitativo? Afinal, iremos entrar em uma fase de conflitos municipais, onde aliados do governo na Assembleia Legislativa têm interesses divergentes, e isso acaba acirrando, manifestando, provocando a explosão de insatisfações de um ou outro com o executivo, que em determinado momento vai fazer a opção por um ou outro aliado, na disputa pelas prefeituras. Com uma base ampla dessa, de 40 parlamentares, com a questão local muito acirrada por conta das disputas no comando das prefeituras, é óbvio que politicamente o ano de 2020 promete ser muito movimentado para o governo, para a Casa Civil, que faz essas articulações. Não tenha dúvida que vão rolar muitas insatisfações, muitos chororôs, até porque os interesses são muito localizados. E com uma base, como eu digo, tão ampla dessa, é natural que haja esses conflitos. Mas eu acho que nada que venha a prejudicar, por exemplo, a tramitação de projetos aqui na Assembleia Legislativa. Até porque, Luciano, a gente já conhece como é que funciona isso. O segundo semestre vai entrar naquele banho-maria, a Assembleia, inclusive, vai ter suas atividades muito reduzidas, muito provavelmente com sessões ali localizadas a 2 dias na semana, porque os parlamentares vão estar envolvidos mesmo
nas disputas municipais. Falar de coisas mais amenas, de notícias boas, Beto Almeida, neste mês de dezembro, a economia do Ceará está sendo movimentada com mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais, correspondente à segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais, o salário de novembro, que foi pago no início de dezembro, e o salário de dezembro dos servidores estaduais, que está a caminho aí das contas desses servidores. E hoje, nessa véspera de Natal, todo mundo indo aí provar o presente, e depois de amanhã, Beto Almeida, começa o troca-troca de presente nas lojas, tanto da Grande Fortaleza quanto do interior do Ceará. Mas tem festa também para os beneficiários do Bolsa Família, que pela primeira vez, Beto Almeida, tem garantido o 13º, o benefício natalino. Pois é, Zenor. Olha só, você falou aí nesse incremento de 2 bilhões e 700 milhões de reais, que significa o pagamento, vamos chamar assim, dessa parcela em dobro, que está sendo chamada de 13º salário do Bolsa Família. Agenda, compromisso de campanha do presidente Bolsonaro, que vale, a medida provisória foi assinada, valendo apenas para esse ano específico. Não quer dizer que no ano que vem nós tenhamos. Inclusive, a última parcela paga dentro do calendário estabelecido foi exatamente ontem, dia 23. Para quem tem aquele terminal, o finalzinho 0. Aí, como é que ficou isso, Zenor? Só para os nossos ouvintes entenderem isso. Lógico, por exemplo, o Bolsa Família hoje, o menor valor pago é R$ 89,00. O máximo pago é R$ 372,00, porque depende da quantidade de membros, de integrantes e tal. Então é dobrado. Quem recebe, por exemplo, 89, está recebendo R$ 178,00. Quem recebe R$ 91,00 está recebendo 182. Quem recebe normalmente 130 nesse mês de dezembro, 260, até chegar ao máximo, que é R$ 372,00, que é o limite, aí recebe R$ 744. Para muita gente, Beto, é um valor insignificante do ponto de vista do valor, mas para quem não tem renda, Beto Almeida, acaba sendo uma ajuda, principalmente nesse final de ano, que as pessoas alimentam expectativas sobre uma ceia de Natal, sobre um presente de Natal, ou mesmo para pagar algumas contas que foram feitas nos últimos dias que antecedem essa data tão importante, tão comemorada. Mas o certo é que o dinheiro está circulando no Exatamente. Ceará. Nós temos pelo menos 1 milhão de beneficiários do Bolsa Família que estão colocando no bolso esse benefício natalino. Zenor, e é um benefício social de um alcance extraordinário. Isso é inegável. A questão do Bolsa Família, Zenor, não dá para simplesmente suspender, nem se pensa nisso. Inclusive, o governo ainda não sabe exatamente se vai ampliar o programa, inclusive para o número maior de famílias em 2020, porque diz que isso vai depender do comportamento da economia, se a arrecadação melhora e tal, o que é algo que deixa assim uma interrogação. Afinal de contas, como fica o Bolsa Família em termos de ampliação da base dele para 2020? Eu diria que a preocupação não é só essa. A preocupação que a gente sempre questiona aqui é quantas dessas famílias vão também poder deixar o Bolsa Família. Porque muita gente, a gente só pensa, Luciano, na ampliação. Mas quando uma família deixa o Bolsa Família de forma natural, significa dizer que ela já superou o estado de extrema pobreza. Eu sei que você pode argumentar, e muitos podem argumentar, dizer o seguinte, que quem está no Bolsa, quem está num programa de benefício social desse, não quer largar nunca, mesmo que melhore. Mas não é essa a proposta do programa. A proposta do programa é exatamente dar uma ajuda, uma contribuição para que famílias que se encontram numa situação de extrema pobreza possam melhorar a sua qualidade de vida, inclusive entrando no mercado, seja informal ou formal de trabalho, para que ele possa fazer a etapa seguinte, que é encontrar a janela de saída do Bolsa Família. Seja como for, quando se fala em economia, quando se fala numa movimentação que um acréscimo dobrado desse traz, um acréscimo no programa como um todo, isso significa dizer que a própria economia melhora. Não tenha dúvida. Você imagina o que isso significa no interior? Você diz, são 1 milhão de famílias que recebem este valor e que traz um incremento na renda do Estado. Jornalista Beto Almeida, voltamos à agenda política. O primeiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro foi marcado por alguns contratempos na relação com o Congresso Nacional e especialmente na construção de uma base parlamentar.
embora tenha saído das eleições de 2018 com 52 deputados federais eleitos pelo PSL, o Palácio do Planalto não conseguiu, o presidente Jair Bolsonaro não conseguiu manter o PSL unido, o partido implodiu, rachou e o presidente decidiu formar a Aliança pelo Brasil. Ao mesmo tempo, o governo também não conseguiu consolidar uma base parlamentar que o desse garantia de votação sem contratempos aos projetos, apoio e votação, aprovação de projetos encaminhados pelo Executivo ao Congresso Nacional. Embora não tenha tido uma base numérica contada a cada momento com mais da metade dos deputados federais, quando o governo precisou, Beto Almeida, o Congresso respondeu, como por exemplo com a aprovação da reforma previdenciária. Mas outros projetos ficaram no meio do caminho. Olha só, se a gente fizesse assim, esse balanço, como você fala, do ano de 2019, que é o primeiro ano da gestão Bolsonaro, faltou realmente essa base formal de apoio, que ele não encontrou em todas as votações, nem mesmo no antigo partido dele, que foi o PSL. Naturalmente que isso continua deixando, Zenô, o Palácio do Planalto mais suscetível a essas idas e vindas nas negociações políticas. E esse quadro vai se alterar para 2020? Provavelmente não. A tendência é que o presidente Bolsonaro tenha essas dificuldades e precise fazer essas negociações a cada votação importante que virá no ano de 2020. Até porque o governo deu uma avançada boa na questão da plataforma da economia, com a aprovação da reforma da Previdência, que trouxe a estimativa que o mercado previa, que é a economia de 800 bilhões nos próximos 10 anos, mas ainda tem muita coisa para ser aprovada. E o que eu acho que fica disso tudo, Zenô? Se o governo conseguir fazer com que esses resultados tenham reflexo na economia, com a melhora do poder de compra do trabalhador brasileiro, com a retomada do emprego, com a retomada, Zenô, do ritmo da economia, isso terá reflexo na agenda política dele e, logicamente, na relação dele com o Congresso Nacional. É óbvio. Então, tudo gira em torno disso. Se o governo tiver esse desempenho, conseguir fazer com que as previsões, as perspectivas que estão sendo geradas, não apenas por analistas da política, não, mas por gente que entende de mercado, que vê em 2020 a retomada do crescimento econômico de forma mais sustentada, e isso vai ter um reflexo que eu considero que será positivo para o governo. Que essas previsões deem resultados, deem certo, se transformem em realidade, Beto Almeida, e nós consigamos reduzir ao máximo essa fila tão longa de 12 milhões e 400 mil desempregados, número que marca também o ano de 2019, embora tenhamos tido nos últimos 12 meses uma redução tímida, mas é um bom sinal com a queda no número de desempregados. É exatamente isso. E tem um detalhe, 2020 promete ser um ano de desafios. Por quê? Porque, olha só, a questão do debate da reforma administrativa, que envolve temas polêmicos como a questão da estabilidade do funcionalismo público, o fim daquela reserva constitucional que é parte do orçamento para políticas sociais, são pontos que estão aí merecendo ainda o governo dar aquela encarada, como se diz, sabendo que vai enfrentar um forte lobby pesado, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, assim, se você disser o seguinte, tem mais itens que devem ser enfrentados pela equipe econômica, como é o caso, por exemplo, da própria reforma tributária, que o governo, diga-se de passagem, estamos terminando 2019 e o governo não apresentou a sua proposta. O que o governo quer mesmo? O governo não tem coragem de dizer, por exemplo, que quer criar mais impostos e que dentro dessa proposta de criação de novos impostos fala numa CPMF ou algo que substitua a CPMF, mas que tenha o mesmo objetivo. São detalhes que você não sabe até hoje. Essa reforma da tributária que o governo tanto quer e o país precisa, não é o governo só querer, Luciano. Hoje já tem 2 propostas tramitando, uma na Câmara dos Deputados, outra no Senado. Fica tudo para 2020, Luciano. Afinal, como nós começamos o bate-papo político falando que a agenda política está desacelerada. E por falar em desaceleração, Beto Almeida, que nós tenhamos estradas, rodovias e as principais vias das pequenas, médias e grandes cidades do Ceará
com menos velocidade. É dia de muita gente estar pegando aí a estrada, neste momento, muita gente já viajando para reunir ou se reunir com familiares, com os amigos, tanto no interior quanto na grande Fortaleza, e é importante que nós tenhamos um pouco de cuidado, além da conta, com a direção do carro, com quem vai conduzindo uma moto. É importante, Beto Almeida, que, repito, você motorista, motociclista, cuide bem da sua vida e de quem os acompanha. Sem dúvida, isso aí é inegável, o cuidado que você deve ter nas rodovias, até porque, Luzeno, nesse período de fim de ano, quando as pessoas acabam se movimentando mais, indo em busca de rever parentes, indo em busca de passar as festas de fim de ano com familiares, acaba se expondo mais nas estradas, se expondo mais a risco. Se cada um trouxer para si a responsabilidade de dirigir com responsabilidade, de olhar para si e para o outro, porque você só toma responsabilidade quando você cuida no impacto que as suas medidas causam, não apenas em você, mas no próximo. Agora, só para a gente encerrar aqui, o tempo está acabando, Beto Almeida. Vamos mas desejar Feliz Natal, vamos né? Desejar, boa, mas eu quero dizer o boa seguinte, festa para você, bom aniversário. Você sabe qual é o fato positivo que eu vejo, pelo menos a gente estava tratando do governo para o ano que vem? É que ele já tem um mapa traçado das oscilações, das dificuldades que ele vai ter. Ele já sabe exatamente que congresso que ele tem, ele já sabe, inclusive, quais são os pontos que ele vai ter que enfrentar. Então, o que vem é 2020. Feliz Natal para todos os nossos ouvintes. Para você também, Beto Almeida, para os nossos ouvintes e internautas, um Feliz Natal, boas festas, que hoje nós paremos para fazer uma reflexão sobre a vida, sobre o presente e sobre o futuro, que sejamos mais solidários, tanto quanto mostrou-se ao longo da história os ensinamentos do aniversariante desta data. A você, ouvinte internauta, um grande abraço, um Feliz Natal. Feliz Natal, bom dia.